vamos lá, pessoal. Então, assim, na página 42, a gente tem aí, né, um pequeno texto, né, que fala da... Ah, antes disso, Paulo, você está por aí, Paulo? Preciso falar algo para o Paulo? Paulo, eu estive Estou. Estamos falando. pesquisando, Ah, não, ele tá. ó, os, a diferença de São Petersburgo lá e o outro Petersburgo, tá? A diferença está primeiro na escrita. Um é São Petersburgo, com PE, tá? Que é uma cidade portuária, né? Situada lá na Rússia, né? Que tem como governador o Alexander Beglov. E a outra é São Petersburg, com I, tá? Então, a São Petersburg fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, essa é a diferença de uma para outra, tá? Mas a outra, eles nem escrevem o Sun na frente, eles escrevem só Pittsburgh. Então, a que nós estávamos falando na aula anterior é a Pittsburgh da Pensilvânia, Estados Unidos. Tá bom? Só para ficar bem claro essa situação, tá? Ok, Tá. senhor Paulo? Ah, então tá bom. Vamos lá. Então, gente, pode mutar os microfones, por favor. Ele tem um texto aqui que ele fala, né, da estrutura populacional dos países europeus, né, que se preocupam aí com algumas pessoas, né, que a ONU fala da questão, né, da idade, lá na página 42, né, de 65 anos representam aproximadamente 16% da população da União Europeia, né, e essa proporção, ela tende a crescer, né? Então, a população que envelhece é uma população que tem tido uma qualidade de vida satisfatória, suficiente para aumentar a expectativa de vida, mas ela não se renova, né? Então, quem dará continuidade à nação, né? Então, esse é o texto, tá? Que ele coloca aí, então, quem vai dar continuidade a essa nação, né? Já que a qualidade de vida lá é ótima e a população, então, ela não consegue, né, morrer facilmente, né? E aí não tem os casamentos, como não tem os casamentos, essa população ela não se renova. Na pergunta número 1, responde assim, Paulo, pega tua apostila, Paulo. Pergunta número 1 responde assim: a Europa, ela tem passado, ótimo, abre aí na página 42, bebê. 42, Maisa. Ah, beleza. Valeu, professor. Nada. Então, a pergunta é o seguinte: a Europa tem passado por transformações populacionais de grande importância de grande importância. Então, ele está falando dessa mudança da população. Então, que transformações são essas? Né? Então, a pergunta ela faz aí, né, Muita nitidamente. população idosa e pouca população jovem. Exatamente, tá? Ou seja, a gente verifica que há uma diminuição da taxa de natalidade e da taxa de fecundidade, Ou tá? seja, tem poucas crianças no mundo. Lá na Exatamente. Europa, na verdade. Por conta do quê? Um grande envelhecimento da população e poucos jovens, né, nascendo e Por isso poucas que o Covid pessoas se matou muita gente casando. lá. Pois é. Tá, então Porque lá essa seria aí. muita pessoa idosa. Sim, fala, Maisa. Aí, então, consequentemente, se nasce poucas crianças, ou a população fica com mais idosos, ou a população fica pouca, porque vai morrendo as pessoas. Sim, exatamente. Perfeito, Maisa. População pequena, muita gente. Exatamente. Entendi? É isso? É isso mesmo. É perfeito, Maisa. Por quê? Se eu não tenho uma renovação de população, tá? Se eu não tenho essa renovação de população, como é que eu dou continuidade a uma nação?
é o que está acontecendo com os japoneses, né? Fora que, assim, vários absurdos acontecem, né, em relação à cultura japonesa. Por quê que eu falo vários absurdos? Para quem é mais antenado aí na internet, gosta de fuçar, gosta de ver notícias, vai ver aí coisas absurdas. Por um exemplo, eu andei lendo algumas matérias, até comentei com vocês em sala de aula, de pessoas casando com robô, com holograma, casando com bonecas, né? Então, o japonês vai lá, compra uma boneca Isso eu acho e tem. estranho. É muito estranho. Se casar É com um muito objeto material. Exatamente, mas é o que está acontecendo. Então, se muitas dessas pessoas tomam essas atitudes, né, de casar com um objeto material, ele não vai procriar, ele não vai dar continuidade à nação. E aí, como a Maisa falou, vai morrendo as pessoas e não vão nascendo outras. Então, consequentemente, eu não vou ter Não mão vai de conseguir obra, repor. né? Não vou ter reposição de população, eu não vou ter mão de obra e também vai diminuir a população, tá? Então, essa seria a resposta aí da 2. E também a Júlio economia César, também sim, a economia, ó, vai tá lá cair. embaixo também. Pensa, né? Porque Professora, mas é do livro 2, não é? Oi, ô, Nicole, não entendi. Essas perguntas que você está fazendo é do livro 2, não é? 42 a página. Do livro 2. Nicole e Júlio que chegaram agora e Júlia Souza, câmeras abertas, solicitação dos pais na reunião. Tá, então... Eu não tenho câmera. Tá, Júlio. Quem não tem, eu vou passar pra Glaucia depois, Professora, que não tem. eu vou sair e vou entrar de novo, porque tá ruim o botão aqui. Aí quando eu voltar, eu vou estar com a câmera ligada, tá bom? Tá bom. Júlia, a câmera aberta, por favor. Então, pessoal, é exatamente isso, tá? Oi, Maisa. é até irônico, porque normalmente os países da Ásia, eles têm hiperpopulação, que nem a China, por exemplo, cheio de gente lá. Hong Kong, por exemplo, não consegue andar em paz, porque é muita gente Exatamente. queimada. Países do Emirado... Até mesmo países menores, que aqueles que nós estávamos vendo no final do bimestre, o Laos, é tudo muito superpopuloso. Sim, é um país que tem um país de primeiro mundo, né? Como dizem, que nem o Japão, que tem uma economia atualmente boa, ter pouca gente é bem irônico uma coisa dessa. Né? Exatamente. E a situação lá, gente, eu acompanho assim, eu sou nitidamente uma viciada em YouTube, né? Então, eu vejo muitos vídeos no YouTube e assim, diversos. Desde de culinária para vídeos de jogos, para entretenimento, tudo. Eu vejo assim de um tudo mesmo. Tem até alguns canais, canais de viagem que eu gosto muito. Por um exemplo, tem o Vivendo o Mundo Afora, que é um casal aqui do Brasil que eles viajam numa Kombi. Eles transformaram uma Kombi em motorhome. Então, eles passaram por vários países. Então, assim, você vai conhecendo muita coisa, né? Eu gosto muito dessa parte cultural, de você conhecer diversas coisas. Vejo vídeo de gato, de tudo. E aí, eu estava assistindo ontem um vídeo de abril desse ano. Por conta dessa pandemia, um casal que vive lá no Japão, né? Ele decassegue, né? Que é essa mistura o japonês que nasce aqui, né? No Brasil. E ela brasileira, inclusive ela afrodescendente. E eles trabalhavam numa empresa muito bacana lá no Japão e agora se encontram desempregados. Por quê? A crise, né, da pandemia afetou o Japão de uma forma que eles estão dando preferência para os japoneses nascidos, origem japonesa mesmo, para trabalhar nas empresas, porque tem muita gente ficando desempregado. Por exemplo, tem muita gente que vive de canal do YouTube no Japão, né? Que são os decassegues que tem canal no YouTube, né? Tem um que da Preach e do Logan, eu esqueci o nome do canal deles. Mas eles é muito engraçado o canal deles. Eles mostram comida, eles mostram brinquedos, eles mostram coisas do dia a dia. E eles estão enfrentando, eles até estiveram no The Night, né? Com aquele programa The Night. Eles estiveram lá, tudo, e assim,
eles vivem, os dois vivem do canal do YouTube. E eles estão enfrentando essa dificuldade, porque o Japão, ele tá assim, numa espécie de crise, tá? Então, assim como afetou nós brasileiros, afetou o Japão, afetou a Inglaterra. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra, antigamente falava com ele todo dia, agora ultimamente a gente tem se falado menos por conta da diferença de horário das nossas vidas. Mas a Inglaterra também está começando a enfrentar uma certa crise, justamente por conta do quê? Por conta dessa pandemia. Tá? Então, a tendência agora é piorar mesmo essas relações sociais, é piorar relações sociais entre os países, tá? Porque todos os países estão assim, o Brasil está, né, nesse quesito pandemia, o Brasil ele está muito mal visto dentro das relações sociais, politicamente, geograficamente falando, tá? Então, está muito mal visto, porque foi um país que ele não fez, assim, não estendeu muito a quarentena, né? Começou a abrir os comércios por conta da economia, né? Então, tudo isso é bem preocupante e isso assusta bastante os outros países, porque ninguém quer vir para um país, né, que tá com surtos de doença, né? Isso eu acho que Então, é essa verdade. questão exatamente, Eu essa acho questão que de população é comércio, essas coisas complicada. assim, que tem bastante gente, deveria ser aberto logo pro final. Não abrir Sim, já no começo. Porque na exatamente, metade tem que ser aberto lá quando não tem mais quase ninguém morto. exatamente. Mas não foi essa conduta que foi tomada, tá? Então, assim, diferente de outros países, o Brasil tem muita gente, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: É lotado de não pessoas. é uma controvérsia contra o governo e nem estou debatendo contra o governo, até porque, assim, eu gosto de política, mas eu gosto da política internacional, né? Eu gosto de discutir um pouco de tudo. Eu não fico focada em partidos políticos, eu detesto essa história de partidos políticos, sabe? Não fico focada nisso. Porém, para o governo, não é interessante ter muito velho, né, muito idoso, para pagar INSS aí, para ter, né, ter benefícios de É que INSS. tem um monte de gente achando que é invenção da China. Então, eu acredito que não. É assim, por incrível que pareça, gente, parece loucura o que eu vou falar para vocês agora. Mas eu acompanho um vinicultor, né, ou viticultor, para quem não sabe o que é a pessoa que tem o hábito, né, e que cuida de videiras, né, de pés de uva. Eu acompanho porque eu tenho um viticultor, tenho um amigo viticultor e eu tenho dois pés de uvas aqui na minha casa. Então, eu sigo um canal no YouTube que trata só disso. Mas um dia desses, esse viticultor, né, ele trouxe assim, numa conversa num curso dele, ele trouxe uma informação em relação às pandemias, antes de acontecer a pandemia, gente. Ele falou que na frequência que o Brasil ia, né, e que o mundo ia, que novas doenças iriam surgir, tá? É bem isso. Então, assim, há teorias que dizem que foi invenção dos chineses. Há teorias que dizem que foi invenção dos Estados Unidos para derrubar a China. Mas acontece que em ciências vocês devem estar vendo alguma coisa relacionada a isso, ou já viram alguma coisa relacionada a isso, que se você toma muito antibiótico descontroladamente, você cria superbactérias. Aí você morre. Assim que como você cria superbactérias, você cria também supervírus. E os vírus dentro da natureza, eles se mutam. Então, gente, não é uma invenção. Existe uma briga política em cima disso? Existe uma briga política em cima disso, principalmente para a diminuição de população. Existe, gente. Mas eu não creio que seja, assim, uma invenção, né, assim, proposital, tá? Pode ser que um ou outro chinês ficou com raiva e saiu disseminando. Pode ter acontecido. Mas que foi proposital, não foi, tá? Oi. Então, vamos lá, gente. Na questão 2. Oi, Maísa, pode falar. Não.
deixa quieto, pode prosseguir. Não, pode falar, Maisa. Pode falar, pode falar. Olha, vai ficar com dúvida, Ah, garota. é, Vamos lá, então. não é dúvida não, eu só queria Não, Eu pode só queria fazer comentário. Eu acrescentar adoro uma quando coisa. vocês fazem esses Eu acho que as comentários, pessoas, vocês. elas estão criando tudo isso em cima da China. Exatamente. Exatamente. Porque Tá bom, eu vou falar. existem aí milhares de teorias que dizem que a China vai ser o país do futuro, gente. Vai ser o país da tecnologia. Vai ser o país que mais vai avançar. Aliás, avançar tecnologicamente, eles já estão avançando, tá? E aí todo mundo tem medo da China. A realidade é essa. Todo mundo, porque ela é uma superpotência. Então todo mundo tem medo. Então começa a se criar essas falsas expectativas e etc, tá? Bom, na questão número 2, fala o seguinte: por que essas transformações populacionais pelas quais tem passado a Europa são preocupantes? Então, gente, é o que a gente acabou de falar, não tem reposição, tá? Não vai ter uma reposição populacional, tá? Então, se alguém colocou alguma coisa diferente disso, né, coloquem aí como que não haverá uma reposição. Oi? Professora, você tá falando do livro 2, 2, né? isso, o item número 2. Mas a gente ainda não tem o livro Não, 2. não é livro 2, não, livro 1, Nicole, página 42 do livro 1. Ah, Eu vou dar uma paradinha na matéria e aí eu vou avançar fazendo a correção do livro, né? Porque logo mais a gente vai ter prova e quando eu faço a correção do livro também é uma forma da gente tirar as dúvidas, tá? Então, entenderam a 2, né? Então, a gente não vai ter uma reposição populacional. E se eu não tenho uma reposição populacional, eu não tenho um crescimento populacional, ou seja, eu não tenho mão de obra e, enfim, vários setores aí serão prejudicados. Na número 1, da página 43, a gente tem aí um mapa, tá? Que é um mapa dos principais rios da Europa, né? Então, ele pede para circular os principais rios. Falam aí para mim quais vocês circularam. Nossa, é tão pequenininho para enxergar. O Etna, E o Danúbio. Vesúvio, o Vesúvio. Ai, Isso, então, é o que a gente já estudou, né, gente? o Ruhr, Não tô enxergando nada. Então, os principais aí, que a Mais acabou de falar, Danúbio, o Ruhr, o Vesúvio. Então, assim, a gente tem aí alguns rios. Danúbio e o Ruhr foi um dos rios que nós mais estudamos, mais falamos. E eu creio que vocês já têm ele, né, gravadinho aí na memória. Então, se precisar dar exemplo de algum rio, vocês já sabem aí, né? Na 2, a Europa apresenta diversos rios que tiveram grande importância para o desenvolvimento do continente de modo geral. Um dos mais importantes é o rio Ruhr, localizado no noroeste da Alemanha. Explique a importância desse rio, tanto para o país em que está localizado, como no contexto do continente. O que vocês colocaram aí? O rio é mais popular, o rio é mais Tá, que popular mais, e gente? conhecido. serve de fronteira natural, professora. Sim, perfeito, mais. O que Certo? mais vocês colocaram? Tá certo também, mas a gente vai complementar um pouquinho aí. Ele foi disputado no Tratado de Versalhes também. Também. E aí, Cadê a isso. Então, escritinha tudo no isso que vale? vocês colocaram tá certo, mas a gente tem que levar em consideração que ele é um rio, né, que move a industrialização da Europa, né? Porque é através ali né, no seu vale, que é dessa principal região desse vale dele, é através dele que move-se a industrialização. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes eu preciso ter um transporte hidroviário, né, que é o transporte pelo rio, pela hidrovia,
Então, eu tenho o transporte hidroviário, e esse transporte hidroviário, ele precisa do quê? Ele precisa de ter um aparato, e às vezes muitos materiais, muitas coisas vêm pela hidrovia, tá? Então, a questão da industrialização da Europa também, né? Houve, então, um desenvolvimento da industrialização na região também desses rios, tá? Deixa mais entrar para a gente terminar. Tá, então, estou falando, então, que a industrialização também aconteceu em volta do vale do rio, tá? Principalmente aí, gente, na questão de hidrovia, tá? E aí também tem a questão do rio Ruhr, que é muito importante, né? Por ele ser um rio que ele atravessa a região metropolitana da Alemanha. Esse atravessamento dele acabou resultando na junção, que é o que a gente chama de conurbação, de 11 cidades, tá? Então, houve aí a junção de 11 cidades, tudo isso apenas por conta do rio Ruhr, tá? Por ele estar situado ali na região metropolitana da Alemanha. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Tá. Página 44. Não. Bom, assinale a seguir os vulcões que estão localizados em território europeu. O que vocês colocaram? Vesúvio, Vesúvio, Santorini e Hekla. e o Hekla. Eu coloquei o REC. Vesúvio e a... Hek, Kilauea, Santorini também, tá, gente? Tá, o Merap não, Paulo. O Ojos Dessalado, o Kilauea e o Merap não, tá? Na Europa é só Hekla, Vesúvio e Santorini, tá? Vamos lá, 4. Ô, professora, sabe o que eu lembrei? Até hoje eu ainda tô com o seu Atlas. Guarda meu Atlas aí, que quando a gente voltar em Tá 8 guardado. Guarda o Atlas da professora, senão você tá lascado. que aquilo ali é como Júlio César, aquilo é como um bebê, Júlio César. De vez em quando você faça um carinho nele para ele se sentir confortável, tá? Tá sendo bem cuidado aqui. Então tá bom. Confio em você, Júlio. Então, gente, vamos lá. 4. Aproveita para ler ele, Júlio, que é bem bacana. Eu li lá umas Relacione. partes aí, eu fiz aquele lá, acho que é resumo que tem que fazer. Aham. Claro que todos vocês Sabe que eu gosto bastante desse Atlas? Ele tem muita imagem. para essas pessoas Verdade. Pessoal, mutem os microfones. Tem alguém com o jornal ligado? Então, eu estou só repassando, Isa, para ver se não tem nenhum problema, tá? Relacione as imagens de formações vegetais com cada tipo climático correspondente. O temperado é qual, gente? D. Isso, a gente já corrigiu isso, só para ver se tá tudo certo. O clima semiárido, C. o Mediterrâneo, A. e o clima frio. Tá. Frio, E. isso, e o polar. D. Então, sequência. B, C, A, E e D, tá? Vamos lá. Na página 45. Tundra. Tundra é uma das formações vegetais encontradas na Europa. Estudiosos afirmam que a palavra tundra é de origem finlandesa, originalmente Tuntúria, e significa planície sem árvores, revelando assim uma das principais características desse tipo de formação. Justifique essa afirmação. Por que eles chamam de planície sem árvores? Essa aí eu não entendi, professora. Pergunta. Tá, então vamos lá. Vou explicar a situação. Porque o desenvolvimento da plantação está sem vegetação e árvores. Tá, Paulo, isso também. Bom, então mais alguém colocou alguma coisa? Não, né?
Então, vamos lá. Por que ele fala de planície sem árvores? Porque uma das características principais da tundra é não ter realmente árvore, tá? Ela tem Então, vegetação rasteira. isso, a vegetação da tundra, ela é uma vegetação totalmente rasteira, que é composta por musgos e gramíneas. É por isso que o autor fala, né, de uma planície sem árvores. Então, quando ele fala em planície sem árvores, significa, então, que a tundra é formada por vegetação rasteira, tá? É isso que ele quis dizer, tá, Maisa? Deu para entender? Entendi. Eu sim. Então, tá. 6. Indique a Europa Oriental e Ocidental pintando aí das cores distintas e complete a legenda. Então, a gente tem lá, né, da Turquia, a gente já até viu isso já, só estou repassando. Da Turquia até lá em cima, na Finlândia, né? É a Europa o quê, gente? Não, Isso. E o que está para o lado de lá? Ocidental. que é Tá? da República Tcheca para esquerda. Isso, exatamente. Fácil essa, né? Yes. 7. Ó, a 7, gente. Faço um resumo. A 7 é uma questão mais pessoal, tá? Então, vocês podem destacar nessa questão as potências, né? A questão das principais potências das colônias do passado, né? Que fazem parte aí do G7. Isso na Europa Ocidental. Vocês podem falar da industrialização, tá? Da Europa. Podem falar também que na Europa, né, ela foi palco de grandes revoluções históricas, né, que deu então, à União Europeia. Então, tem vários aspectos aí que vocês podem colocar em relação à Europa, tá? Porque é um resumo mesmo. Na Europa Oriental, o que vocês podem destacar na Europa Oriental? Sobre os países, né, que durante parte do século XX adotaram o modelo econômico político socialista. Vocês podem falar do Império Turcomano, né, dos problemas do Império Turcomano. Pode falar do austro-húngaro e do russo, né? Então tem vários aspectos aí. Podem falar de países que compõem as comunidades dos estados independentes, que é a CEI. Então, vai ter vários aspectos de partes importantes dentro do texto, isso já é uma resposta mais pessoal mesmo, que vocês podem destacar aí como resumo dessa questão. E na 8, né, que é também uma questão de resumo, que ele fala ali, como a atual configuração demográfica da Europa informa algo tanto sobre a qualidade de vida dos europeus e como sobre uma possível crise de reposição da população. Então, essa também é uma questão fácil de responder, porque está em transição, né, gente? E agora mais ainda. Então, os europeus, assim, a Europa está em transição, né? E isso justifica, então, né, essa questão aí de qualidade de vida, né? Porque sempre, isso vocês podem ter em mente sempre. Os países mais desenvolvidos sempre vão ter uma qualidade de vida melhor, gente, tá? Porque eles estão não só tecnologicamente, mas politicamente e economicamente mais avançados que os países emergentes. Meu amigo português, ele diz o seguinte, Portugal está 20 anos à frente do Brasil, tá? É porque eles roubaram tudo. Sim, também, né, João? Então, assim, colonizaram tudo. Por ele, a gente seria um pouco mais rico. Roubar, né, João? Vamos falar colonizar, que é mais chique, né, João? Colonizaram Não, vamos tudo. falar de roubar. Tem que jogar na cara dura. Olha, João, vai que você tem um Professora, pezinho aí na descendência portuguesa, não vai ficar bom para você isso, hein, João?
Olha só, hein? Então, gente, essa questão, ela remete exatamente, então, que, como ele fala, por que 20 anos? Eu não sei se vocês sabem. Bom, aqui no Brasil é muito comum, né? Extremamente comum nós termos aí o poste de luz no portão, sai aquela fila, aquele monte de fio para ir para dentro da casa da gente, né? Na Europa, eles já trabalham com um sistema de fiação interna embaixo da rua. Então, você quase não vê poste na Europa. É muito difícil, tá? É tudo subterrâneo, tá? Então, a fiação é toda subterrânea. E aí... Isso. E aí tem vários outros aspectos que mostram que os países europeus estão realmente 20 anos à frente do Brasil em várias questões, tá? Principalmente questões, gente, de educação. O ensino lá fora é bem diferente. Enquanto aqui nós temos as universidades públicas, lá também tem as universidades públicas, só que as universidades públicas lá, você paga do mesmo jeito, você paga uma taxa anual. Tá? Então, não é totalmente de graça. Bom, página 47, aí que a gente está quase já no finalzinho aí da aula, a gente tem aí uma imagem da Acrópole de Atenas, né? Na Grécia, e nós temos também uma imagem de Londres moderna, né? No Reino Unido, porque lembrando que Londres... Tem até filmes que falam isso, a gente tem a velha Londres e a nova Londres, né? Que a velha Londres é aquela que conserva os monumentos históricos, prédios históricos e tal. E aí tem a composição da Londres nova com prédios mais arquitetônicos. E também são respostas pessoais. Então, ó, quais aspectos mais lhe fascinam na cultura europeia? O que mais remetem à sua tradição ou à sua atualidade? Por quê? Então, ó, se você olhar lá, a gente tem um misto, né, de informação. Tem ali a Acrópole de Atenas, da Grécia, que traz ali aquela informação do antigo, né, aquele fascínio pela história. Mas, de um outro lado, a gente tem Londres com a sua modernidade, tá? Então, essa é uma resposta também pessoal, né? Na 2, em alguma medida, os aspectos tradicionais e os atuais da Europa estão inevitavelmente conectados? Sim. Estão conectados, gente. Por quê? Quem vai na Europa Nova, visita a Europa Velha, porque é centro histórico, centro de visitação, e isso move a cultura do país, né? E quando a gente move uma cultura, em passeios culturais, você contribui com renda per capita para o país, tá? Então, eles estão interligados, sim, tá? Na 3, você gostaria de viajar para a Europa? Minha resposta pessoal, eu adoraria, tá, gente? Para que país? Covid. Não esquecer o amigo Covid, que ainda não tem o Covid, né? Não. Eu gostaria. Para onde eu gostaria de ir? Eu gostaria de ir para Portugal, porque, assim, eu adoro louças. E Portugal é uma das terras que mais tem louças, pratos decorados, eu gosto disso. E a comida também, que eu sei que é muito boa, tá? Então, assim... Oi? Eu vou ir para os Estados Unidos? Nova Agora... York, Estados Livres, baby! O Paulo já quer ser chique, ele quer ir para Nova York, gente. Ele quer já estar lá no meio da Bolsa de Valores, né? Você não gostaria de ir Gente, para os Estados Unidos? É, porque lá tem Estados Livres, baby. Não, tá. Baby. Gente, Eu não iria. Eu agora, se fosse para... Agora, se fosse para ir para praia, sol, coisas desse tipo, eu gostaria muito de ir para Tailândia. O Rio de Janeiro. Eu já conheço o Júlio, já conheço o Rio, então, Rio e Minas Gerais. Já conheço o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Gente, então, para a gente finalizar mais esses 2 minutinhos aí, corram lá na página 53, que a gente entrou agora nos perfis da Ásia. E a primeira pergunta que tem lá
é o seguinte: por causa de sua diversidade e do seu tamanho, a Ásia é dividida em sub-regiões. Quais são elas? Quais são as sub-regiões da Ásia? Na página 53. Oriente Médio, Ásia Médio, Ásia Central, Ásia Setentrional, Extremo Sudeste Oriente, Asiático. Sul da Ásia e Meridional. Sudeste Asiático. Ó, E- Oriente Médio, Ásia Central, Ásia E o Setentrional. Extremo Oriente tem Tá como o João disse. Calma aí, Como o Paulo. João disse, tá? Calma, gente, vamos falar com calma, um de cada Ó, vez. calma aí, deixa eu falar. Oriente Médio, Ásia Central, Ásia Setentrional, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Perfeito, Nicole. Tá? Então, Oriente Médio, Ásia Central, Extremo Oriente, Ásia Setentrional, Ásia Meridional e Sudeste Asiático, tá? Então, essa é a divisão. E para a gente finalizar, nesse 1 minutinho, a gente tem um mapa lá na página 55 das formações vegetais. Então, é para vocês citarem 3 tipos de formações vegetais. Quais vocês colocaram? Tundra, taiga e steppe. Ok. Pode ser também Eu botei. floresta tropical, pode ser deserto. Tundra, deserto e savana. Ok. Tá dando pra ouvir? Meu microfone tá dando problema, eu acho. Ah, não, eu tô te ouvindo sim, mas tô te ouvindo bem, Ah, então tá bom. tá? Na 3, a imagem a seguir foi registrada nos montes Nilgiri, localizado no sul da Índia. Com base na leitura dos mapas e na observação da imagem, indique qual é o tipo de formação vegetal encontrada nos montes Nilgiri. Floresta Tropical. tropical. Perfeito, gente. Floresta tropical, que pode ser chamada também de floresta estacional, tá? Floresta Ô, tropical. professora, Isso. o tempo não Oi. acabou? O Oi? tempo não, Floresta o tempo acabou. Deixa ela finalizar bem. Final da aula, Paulo. A última aqui, ó. Como a ocorrência das monções está relacionada à formação desse tipo de vegetação? Por conta das Está mudanças relacionado à formação estações. temperada. Fala, Nicole. por conta da mudança das estações. Sim, ou seja, a gente tem determinados níveis de chuva, então esses níveis de chuva ajudam nisso. Gente, então, nossa aula de hoje foi isso. Nós vamos acho que até a próxima aula, a gente termina de fazer aí mais 2 aulas e nós terminamos de fazer a correção dos livros. Nós estamos adiantado, tá? Porque eu já comecei o segundo livro, então podem ficar tranquilos, tá? Que nós estamos adiantados. Vamos fazer a correção do livro. Não esqueçam de fazer as atividades e não esqueçam, por favor, principalmente da avaliação mensal. Se tiver dúvida, mensagem para mim, tá? Vindimo, se precisa mandar algum outro tipo de mensagem, manda para a Glaucia me manda, tá? Beijão.